Olha, recorde de casos positivos para a Covid-19 em São Mateus. Quem tem mais informações é a nossa colega Nariane Lopes, que traz as informações. Olá, Nariane, diga pra gente. Pois é, Cláudio, um recorde para não ser comemorado. Afinal, são mais de 800 casos em um período de 24 horas. Um número que assusta diante da demanda do Hospital Roberto Silvares, que mesmo sendo referência, atende outros municípios da região, podendo assim causar superlotação diante da necessidade. 860. Esse é o número de casos confirmados nesta quarta-feira. Os dados são do painel Covid-19 do Espírito Santo e confirmam o maior registro até o momento desde o início da pandemia. Até então, o recorde era de 692 pessoas diagnosticadas no dia 18 de janeiro, logo após as festas de fim de ano. Um aumento de quase 25%. Agora, quando comparado ao ano passado, a porcentagem é ainda maior. O número de fato foi expressivo, nós tivemos 77% a mais de casos sendo confirmados da doença nos territórios. Então, olha só, é um número muito, mas muito superior àquilo que a gente tinha notificado e registrado no igual período. Segundo o secretário, o aumento no número de casos positivos também afetou profissionais da área da saúde. Consequência disso, nós tivemos muito afastamento de profissionais da saúde. Foi 65% de pessoal da prefeitura, só 65% afastado da saúde. Então, assim, um número muito grande. Nós tivemos mais de 350 pessoas afastadas num período muito curto em decorrência da contaminação. Ou seja, o profissional de saúde está atendendo a população e está se contaminando, isso é uma consequência. E isso trouxe uma sobrecarga e, consequentemente, uma frustração, um aborrecimento, um dissabor das pessoas que procuram o sistema e aí tem um atendimento moroso, né, em decorrência do grande volume de pessoas demandando os serviços de saúde, né, em decorrência da contaminação da Covid-19. Com o avanço da vacinação, a população aproveitou o período de fim de ano para ir às festas privadas, visitar familiares, viagens, o que pode ter colaborado com a proliferação do vírus, que com a mutação se tornou muito mais contagioso. Nós mais que duplicamos a quantidade de pessoas sendo testadas, notificadas e confirmadas para a Covid-19 em decorrência da grande transmissibilidade dessa nova variante. As praças públicas, os ambientes públicos, as festas particulares, mesmo que o município não promoveu nenhum atrativo, mas a gente sabe que estava liberado e pode, né, ter como fator primordial a alta concentração dessas pessoas e, consequentemente, a transmissão viral da doença para muitas também. E aí essas pessoas que às vezes demandaram as suas casas, as suas cidades e vieram para a nossa orla, para os nossos pontos turísticos, de fato se contaminaram e levaram a doença ou trouxeram a doença. É uma coisa simultânea que acontece todo momento. Com grande parte da população vacinada, com a primeira e segunda dose, chegou a vez das crianças, que neste momento é o grupo prioritário. A vacinação das crianças ela segue célere, né? Já vacinamos em torno de 4.000 crianças nessa faixa etária, esse público definido para receber esse imunizante nesse momento. E aí, precisamos que pais, mães, responsáveis, levem as crianças para se vacinar o quanto antes, principalmente essas que estão em idade escolar, importante, e são o público-alvo agora da doença. Nós vimos em outros estados, não diferente no nosso, muitos casos de crianças se agravando, precisando de um leito de UTI infantil. Lembrar que a nossa região ela não possui leito hospitalar infantil de tratamento intensivo, e aí isso é muito importante que a gente então busque vacinar nossas crianças o quanto antes. E o alerta aí
para os casos graves que se desenvolveram em outros estados, a superlotação dos pontos, né, hospitalares que têm a referência ao leito de UTI, que estavam cheios e sobrecarregados. O secretário enfatiza sobre a importância de completar o calendário de vacina e manter as orientações de prevenção para que o município não entre para o risco moderado. O estado tem o mapa de risco, atualiza ele toda sexta-feira. É importante que a gente busque a vacinação porque é um indicador agora que compõe o mapa de risco. A testagem, a vacinação, são algoritmos que estão sendo utilizados para compor o mapa de risco e a gente então precisa fazer a nossa parte para que a gente tenha então no nosso território mateense o risco baixo ou o risco muito baixo para a doença. Nós não fazendo essa parte, nós vamos estar contribuindo para que o nosso município evolua para um risco, exemplo, moderado, ao qual nós vamos ter várias outras restrições que vão ter que ser adotadas. O Hospital Roberto Silvares atende não só São Mateus, mas também outros municípios do estado e moradores de cidades do leste de Minas e sul da Bahia, que procuram a unidade que é tida como referência. Lembrando que a pandemia ainda é uma realidade e as orientações permanecem as mesmas. Higienize as mãos, use álcool em gel, máscara e evite aglomerações. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você aí no estúdio em Linhares. Uma boa noite. Amanhã eu tô de volta com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! Verdade, Nariane, tem que manter os cuidados. A pandemia não acabou, pelo contrário. A gente está vivendo, infelizmente, uma quarta onda aí, segundo os órgãos de saúde. Obrigado pela participação, Nariane.